eu vou começar agora. Dice assim: agora Deus permitiu ao homem alimentar-se na terra. De quê? Do que Deus permitiu ao homem se alimentar na face da terra. E aí eu leio, né, em Gênesis 1, 29 e 30. Gênesis 1, 29 e 30. E dijo Deus: é aqui que os he dado toda planta que dá semilla. E falou Deus, e disse Deus: eu tenho dado toda planta que dá semente, que está sobre toda a terra, que está sobre toda a terra, e todo árbol que há, em que há fruto e que dá semilla, e toda árvore que dá fruto e que dá semente, e os serão para comer, né? Aí eu acredito que entende em espanhol e em português. E a toda besta, a todo animal, né? E a toda besta da terra, e a toda a bestia da terra, e a todas as aves de los cielos, né? A todas as aves dos céus, e a todo o que se arrasta sobre a terra, a todo o que se arrasta, réptil, né? E qualquer outro ser vivente que há arrastando sobre a terra, em que há vida, em que há vida. Toda planta verde lhe será dado para comer. E foi assim. Lhe será toda planta verde, lhe será dada. Significando assim, que para o homem, Deus lhe deu fruto e semente. Significando assim que o homem tem espírito e alma, tem raciocínio, tem razão, não os animais. E por isso que os animais lhes deu só planta, as folhas, a erva, né? Não se lhes deu fruto nem semente. Então, aqui significando a semente e o fruto como a inteligência, a sabedoria, o espírito que Deus colocou em todo ser humano, colocou uma alma e um espírito que dá sabedoria. E assim Deus fez ao homem uma primícia sobre toda a face da terra. E os animais, não. Os animais têm um espírito momentâneo de existência, de vida, que ao morrerem volta a Deus em forma imediata, não tem inteligência, ou seja, tem uma certa inteligência natural, mas não tem razão, não raciocínio como o homem, e eles são diferentes aos seres humanos, né? Tem uma prolongação de vida após daqui, tá? É claro que nestes versículos del Gênesis, é claro, acima descritos, também referem-se a que o homem teria como alimento espiritual um assopro de vida, um corpo e uma alma. Agora, para os animais, não lhes seria dado ou entregue, ou posto neles, né, um espírito para a eternidade. Mas se a todo ser vivente na terra, Deus lhe deu uma existência momentânea ou transitória e transitória. Sim, a alma. Agora, a alma é o espírito estrutural e eterno do homem. Sendo assim, aos seres vivos, foi-lhes dado um espírito momentâneo de animação, concedido por Deus, o qual volta a Deus ao perder suas existências momentâneas na face da terra. Tá bom? Aconteceu no Éden, sucedió en el Éden, que o hombre, como primicia de los seres vivos con conciencia, y o hombre por ser primicia de los seres vivos con conciencia, ele teria uma mente, teria no projeto de Deus, né? No projeto de Deus, uma estrutura espiritual, como moradia, vivienda para si mesmo, uma moradia para si mesmo, no corpo, né? E uma habitação, né? Para Deus. Então, propósito é a conclusão criacional projetada por el Altíssimo. Este foi um propósito na conclusão da criação projetada
pelo Altíssimo, por Deus, né? Que foi o homem, uma criatura feita para que fosse santuário de Deus no projeto futuro para ser um santuário eterno, uma casa eterna para Deus, uma moradia para Deus na sua criação. Causal de discórdia, né? E todo isto foi uma causa de discórdia entre alguns anjos, feito que provocou um distanciamento do desígnio divino, um distanciamento, né, do desígnio, do projeto divino. Ao corromper-se o caráter e a natureza espiritual das criaturas angelicais. Então, esse projeto de Deus no homem fez que os anjos se separassem, começassem a separar, fizessem um afastamento de Deus, né? Porque eles não estavam de acordo com o projeto de Deus. A serpente, o Hanahash, querendo estruturar um modelo fora do criado, então ele quis estruturar um modelo de criação, né, fora do que foi feito por Deus, já que o homem era a premissa essencial do modelo universal ordenado por Deus, já que o homem, como era, né, era a primícia, né, de toda a criação e modelo universal de perfeição feita por Deus, para ele morar nele, forçou em seu mesmo mal ao homem, ele forçou, né, em si mesmo, né, mal ao homem, por meio do pecado. Então, ele provocou o pecado no homem, né? Ele foi o causante do pecado no homem, levando ele, né, levando-lo à rebeldia como a la dele. Então, Satanás, por inveja, né, ciúmes, e por maldade mesmo, né, fez que o homem pecasse. Ele atentou, deu do fruto do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para a mulher, e a mulher entregou para seu marido, e entrou o pecado no homem, e desde aí o homem passou a ser uma criatura que estava em pecado, passou a ser uma criatura rebelde a Deus, porque ele não obedeceu a Deus, o qual ele tinha falado para não alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso lhe levaria à morte. Conhecimento do bem e do mal, já vimos muitas vezes o que significa, né? É o conhecimento do certo, do errado, da escuridão e da luz, né? Tudo aquilo que está afastado da perfeição. Então, só Deus tem poder para poder afastar o mal do bem. E o primeiro que pecou nisso foi Satanás, né? E ele passou, né, tudo isso para os outros anjos e também passou para o homem. Então, de apartar-se do propósito inicial da criação. E isso provocou que o homem chegasse a afastar-se do propósito inicial da criação de Deus. E assim ir em pos de outra natureza contrária a Deus. E assim Satanás provocou tudo isso para ir que todas as criaturas fossem em pos, após, depois, em outra natureza que contraria a divindade, a perfeição e o projeto de Deus. Para, por meio da corrupção da criação, para que por meio da corrupção da criação, modelo que estava en el hombre, modelo que estava ao princípio no homem, e em sua expansão, né, porque Deus iba a expandir essa criação do homem, né, numa perfeição absoluta, em um projeto futuro, né, projeto universal do Altíssimo, a infiltrar em sua cimentação adâmica o controle sobre su ser. Ou seja, Satanás fez isso, né? Interferiu nisso, né? Conseguindo isto, né? Conseguindo isto, poderia ele, né? O Satanás poderia, uma vez conseguindo, né? Essa intromissão, essa contaminação no homem, né? Ele poderia, ele e seus seguidores, os anjos que lhe seguiam,
por meio de este fato, de este efeito, de este hecho, manipular la formación de la arquitectura de la instauración. O sea, con eso, con o pecado no homem, como é a primícia de toda a criação, ele, uma vez introduzindo o pecado, o mal no homem, ele poderia, uma vez controlando o homem pelo pecado, ele poderia manipular a arquitetura da instauração, da criação, do projeto perfeito de Deus, e assim ele fazer uma criação paralela. E que isso era uma coluna levantada por Deus, modelo do universo espiritual impalpável. Glória a Deus, Então, ele poderia, manipular essa criação que nós conhecemos hoje em dia, que é esse modelo palpável de todas as coisas. Na realidade, Satanás, o que quis? Ficar como espírito e, ao mesmo tempo, ele poder dominar a matéria, o cosmos, esse mundo natural, e, ao mesmo tempo, o mundo espiritual. Então, ele queria, sempre quis, ainda quer, e por isso ele consegue muitas coisas, por isso que a potestade está nas regiões celestes, porque eles conseguem manipular a criação por causa do pecado do homem. Eles usam o homem como um meio de sustentabilidade para seus maus feitos, para seus maus projetos que ele tem, porque ele domina o mundo e o universo, ele tem influência sobre o universo inteiro por causa do pecado que há no homem, Os anjos são espíritos de perfeito, Os anjos são espíritos perfeitos, mas eles não foram feitos para ser santuário de Deus, Como foi o homem, como lo es el hombre hoje em Cristo Jesus, Hoje somos um modelo perfeito para ser em Cristo Jesus, um modelo de perfeição para uma criação futura, O diabo quer parar essa criação futura de Deus e quer dominar o mundo físico e o espiritual e quer que Deus deixe ele com todos aqueles homens que se têm corrompido, o homem da perdição, e ele ficar para a eternidade com a criação cósmica, e dominar a consciência do homem, essa alma, essa supraconsciência que o homem tem, Bobo ele, Ele quer tudo na realidade, mas nada vai conseguir. Vai conseguir momentaneamente dominar o homem da perdição, só isso que vai conseguir. O qual, Cristo, o homem, é primícia do universo. Deus é primícia do universo. Deus, em sua magnificência, decidiu habitar sobre as alturas, decidiu habitar sobre as alturas e também em seu santuário corporal. Por isso que Cristo veio, O Verbo se fez carne. Criação com o propósito em ele, ou seja, é uma criação com propósito nele mesmo. Cristo veio, o Verbo se manifestou, uma criação com um propósito perfeito, uma criação perfeita nele mesmo. E ali, ao resgatá-lo, nós passamos a ser nele também parte de seu corpo. Por isso que somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que é Cristo em si mesmo, com o homem imperecedero. Ou seja, é Cristo com nós, com aquele homem que não pode perecer, ou seja, que não pode morrer. Então, o corpo de Cristo é a perfeição absoluta, a criação projetada por Deus em si mesmo e nós com ele, E o que ficar para trás será abraçado pela chama do fogo eterno. E isto, por ser infinito, Deus, por Deus ser ele infinito, al habitar en el hombre, habitar Deus no homem, e ele por ser infinito, faz de sua alma, faz da alma do homem, um templo estrutural sem fim, faz um templo estrutural sem fim, uma estrutura sem fim. Meus irmãos, quero lhes falar algo, está falando de um templo estrutural, que fala do templo perfeito. Ezequiel, Deus revelou
a medida de um templo futuro, né? Claro que são como medidas naturais, mas tudo tem um significado em Cristo espiritual. Eu, através de todos os anos do meu ministério, tentei estudar e compreender tudo isso aí. Deus nunca me deu essa facilidade. Não é que Deus me tivesse negado isso, mas Deus começou a entregar-me somente esse ano aqui as revelações de tudo o templo de Ezequiel. O que não consegui fazer em 18 anos, agora em alguns meses, tenho visto grande parte daquilo que Deus me quer mostrar. Claro que falta muito, sempre vai faltar, mas depois quero compartilhar com vocês, se Deus permitir, tá bom? Albergando em si mesmo, né? Tendo em si mesmo, todos os redimidos, perdoados, os feitos filhos de Deus pela sua misericórdia, cosechados en la vendimia universal, feitos colheita, tomados da colheita, da vendimia é quando se colheita a uva, né? E se faz o vinho, né? O vinho, o sangue de Cristo, a igreja se forma no sangue de Cristo, uma colheita universal, reinando ele, né? Reinando ele em conjunto em los millares. Ele vai ser o rei entre os milhares, em um solo corpo, como tienda e santuário, em um só corpo, como tenda e santuário. Seremos muitos em um corpo, muitos corpos, mas será o corpo de Cristo o que prevalecerá. Nós não perderemos a nossa alma, estará nossa alma redimida, mas sendo Cristo a cabeça, porque Ele é o nosso Deus e Ele tem que ser a cabeça da igreja. Perfeita, presente, onisciente e tudo, né? Deus é a nossa cabeça. Habitação eterna de la ciudad del Señor de las luces. Habitação eterna da cidade do Senhor das luzes. Urim e Tumim. Luzes e perfeições, que é o poder perfeito de Deus em seu Espírito Santíssimo. Junto a todos os renascidos. E Ele estará com todos nós, os que fomos renascidos e nascidos de novo nele. Siendo moradores de la mansión divina. Sendo así, nós, moradores da mansão divina. En esta realidad en el reino de Dios. En esta realidad en el reino de Dios, en Cristo y en todos es ciudad y templo, la prometida Jerusalén, feita de Cristo y la iglesia. ¿Eh? O sea, en esa realidad divina, ¿no? Somos feitura de Cristo, somos feitura como cidade e como templo, que é a cidade incorruptível, a Jerusalém celestial, e que também é a igreja junto a Cristo. Donde los pilares del edificio, donde as colunas, os pilares do edifício, que são Deus junto a los escogidos, que são Deus junto aos seus escolhidos, los pilares, los cuales son los que sostienen el templo celeste. Entonces, los pilares, nós en Cristo, son los que mantêm de pé o templo celestial. Así esta infinita habitación, es micro y macro universo del cosmos de Dios. Así esta habitación, a cidade celeste, o templo futuro de Cristo, o templo celestial, é uma habitação que é micro e macro universo do cosmos de Deus, o cosmos de Deus, o cosmos futuro de Deus. Porque este cosmos, por mais universo e cosmos que seja, é finito. Donde el tiempo es único, onde haverá, né, um só tempo, linha, um tempo só. O presente será sempre presente, o passado, o futuro, sempre estaremos em todos os tempos. Impossível de imaginar, mas assim será.
Por quê? Porque com Deus não tem passado. Ou seja, alguma coisa não deixa de ser. Com Cristo será sempre perfeição e eternidade junto à sua igreja, junto aos acontecimentos simultâneos de los que la compõem. Então, haverá um acontecimento simultâneo de todas as coisas junto àqueles que comporemos, né? Aquela igreja, aquela estrutura futura que já está, já somos parte, mas ainda como estamos na Terra, né? A gente espera a culminação de todas as coisas, a conclusão de toda essa construção celestial. É muita informação, né? É muita coisa que Deus está falando com a gente. Eu acho que a semana passada a gente não conseguiu gravar porque acho que nesta vez está mais explicadinho até. Sigo. Quando Satanás foi expulsado do paraíso, quando ele foi mandado embora do paraíso por ter atentado e ter feito que o homem pecasse, né? Depois de haver feito pecar o homem, né? Ficou encarcelado em cadeias de trevas. Ele ficou, né? Em correntes, né? Nas trevas, né? Dos abismos, né? Ele ficou acorrentado, Satanás ficou acorrentado depois que isso foi expulso. Ele não ficou na condição que ele está agora, porque agora ele anda pelas regiões celestes, anda tentando o homem, né? Ele anda feito suas malvadezas, né? Tá bom? Em cadeias, né? Em corrente, ficou nas trevas, nos abismos. Atado, amarrado, junto a seus anjos, en el poço sem fim, naquele poço infinito que nunca deixa de ser um poço, né? Sempre eles caem. Não, ele está no fundo mesmo, ou seja, onde não tem nada. Isto quer dizer que são prisioneiros da oscuridade imaterial. Eles são prisioneiros da oscuridão imaterial. Ali não tem nada. Ou seja, imagina algo que não é vazio, um vazio pleno, total. Nada, não tem nada ali. Nem matéria escura, não tem nada. Tá? Eles são acorrentados ali, tá bom? Não tem nada. O único que poderia ter seriam suas próprias almas sem vida, né? Totalmente em trevas. Então, a ausência de Deus, né, é o que causa a dor desses espíritos malignos, né? Tem matéria como aqui. Onde? Em donde durou seu estado demoníaco recluído em las profundidades, onde esse estado absoluto ele ficou ali até que, né? Hasta o tempo do homem, até o tempo do homem. Lembremos que ele não somente atentou no paraíso a Eva e depois a Adão, mas depois, quando foi colocado o homem na terra, o homem foi feito a imagem de Deus, porque ele já conhecia o bem e o mal, foi feito a imagem de Deus, homem e mulher. Ali nasceu o primeiro filho para eles, para Eva e para Adão, e ele se chamou Caim, né? Ali ele atentou a Caim e ele conseguiu que este matasse seu próprio irmão, né? Então ele começou a agir no mundo material por meio do homem. O homem foi um meio de ele poder chegar ao mundo material. Al tempo de ser puesto no mundo, quando o homem foi colocado no mundo, no sexto dia da criação, ao sexto dia da criação, que foi um tempo propício que Deus dispuso Deus um tempo propício ali, né, ao sexto dia, para a sobrevivência como domínio do homem sobre o mundo material. Ou seja, Deus fez a criação em 6 tempos, né, e colocou o homem no tempo que foi propício para ele poder viver e morar no mundo, e assim ele ter esse
caminho, né? Essa oportunidade de encontrar a Deus aqui no mundo, né? E presente, né? Sobre o mundo material e presente, esse tempo, né? Foi então onde o dragão pudo aproximar-se-lhe. Ou seja, foi então que o dragão, o diabo, conseguiu aproximar-se ao homem, subindo del poço do abismo, já que tinha legalidade no corpo e alma do ser humano. Ele tinha legalidade por meio do pecado. Um homem, naquele tempo que o homem foi colocado na terra por causa do pecado. O homem era o homem caído aqui na terra. Não era o Adão que estava sem pecado no paraíso junto com sua mulher. Não, ele foi colocado na figura do homem caído. Por la força do pecado, ou pela força do pecado nele, desde então desde então ele tem tentado corromper por meio de tentações ao homem, né? Apoderando-se por legalidade de sua alma, né? Sobre la de aquellos que están fuera de la protección divina. Ou seja, ele age naqueles que estão fora da proteção divina. Não que Deus não queira dar-lhe proteção, é que o homem fica longe de Deus por causa de sua rebeldia e por causa de seu pecado. Los impulsos e los malos desejos do homem, né, corrompen al ser humano. Eles corrompem o ser humano. Haciéndose dependiente del diablo. Haciéndose ele, né, aquele homem da perdição, dependente do diabo. O qual opera por meio do campo mental. Ou seja, o diabo opera pelo campo mental do homem, pelas sensações, pela sensualidade do homem, pelos impulsos, pelos pensamentos, pela sua mente, sobreponiéndose, colocándose em nuvens de trevas, em nuvens de tinieblas, encima, em los malos deseos, os maus desejos do homem, né? Eles ficam como em cima da cabeça do homem no mundo espiritual, criando en la imaginación del hombre, criando na imaginação do homem possibilidades nefastas, para así poderlo corromper, exprimiéndole su fuerza vital otorgada por Deus. Ou seja, aí fazendo o homem pecar, ele exprime o homem e tira sua força vital. E eles aproveitam com isso de ficar nas regiões deste mundo, né, da Terra, do mundo material, e também nas regiões celestes, dos céus mesmo, né? Já que Satanás solo pode subir de las profundezas, Satanás solo pode subir de las profundidades al tirar, al sustraerle a vida ao ser humano. Somente com essa força ele pode ter força, a força do ser humano, né? Com isto, ele mantém, né? Com isto se mantém na terra e nas regiões celestiais. Com isto ele se mantém na terra e nas regiões celestes, roubando a vida do homem, já que ele não tem vida própria, já que ele mesmo não tem vida própria. Seu estado é como a sangre roubada por el vampiro. Su estado es como la sangre que roba un vampiro, ¿no? En la muerte de sus víctimas, él sobrevive. O sea, un vampiro, él sustrae, chupa sangre de sus víctimas y por causa de ese sangre, él sobrevive, ¿no? A víctima acaba morrendo, mas ele sobrevive. Ele não está nem aí com o ser humano, na realidade. Satanás no quiere el mundo como los hombres lo retienen. Satanás no quiere este mundo como os homens o tem projetado, como ele o mantém. Ele tem um projeto aqui na Terra. Ele tem muitas organizações, falsas religiões, ou seja, tem um grupo seleto de homens, os quais dominam o mundo através das riquezas que este mundo pode dar, né? Através de muitas maquinações, né? Leis, né? Organizações, né? E ele domina o mundo. Ele fez
né? Algumas criações aqui no mundo, né? Digo criações porque são organizações, né? Globais, que eles dominam, conduzem o mundo. E eles aparentam, baixo uma falsa humildade, baixo uma falsa justiça, né? Eles mantêm o poder e o controle de toda a face da Terra. Esses poderes são manipulados e dominados por Satanás. Esse tipo de homem, um tipo de homem selecto, escolhido por Satanás, eles foram escolhidos através dos tempos e eles mantêm o poder sobre a face da terra. Primeiro eram em forma bem oculta, hoje em dia abertamente. Não quero apontar nem acusar ninguém diretamente, mas vocês podem imaginar quem domina o mundo hoje em dia, né? Ele quer a los hombres como sustento vivencial y creacional. Ele quer os homens como sustento, né? Vivencial y creacional, succionándoles, chupando sua vitalidade como semente de la vida, como semilla de la vida, para fortalecerse en ellos, y robarles sus frutos que dan en el derecho de ser primicia de la creación, y para robar do homem, né? Já que nós somos o fruto e temos o direito de ser primícia da criação. E ele se sustenta por meio dos homens que ele suga, né? Para assim usar-lhes, né? Como escravos, para assim usar todos estes homens como escravos, alimento sustancial para objetivar logros em las conquistas del cosmos, né? Então, usa o homem, né, para usá-los como escravos, que para eles são um alimento substancial, né, que sustenta nele, né, e assim objetiva seus logros na conquista de todo o cosmos, né? E decimos desse cosmos, não olhando só para as estrelas, mas esse cosmos criacional que é na própria Terra, né? Contradiciendo a vontade de Deus, né? Recluta seres humanos, o diabo recluta seres humanos todo el tiempo para la gran batalla de Armagedón. O sea, o diabo recruta o tempo todo homens para a grande batalha de Armagedón. E aqui onde foi uma questão bem polêmica, que vocês depois perguntaram bastante sobre isto, né? Então, aqui que fica aí no Apocalipse 16, versículos 12 ao 14. Aí vocês que tiveram uma Bíblia na mão, é português, que quer ler. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. O sexto anjo derramou sua copa, uma copa que está cheia, né, de todas as iniquidades. Chega já o tempo do fim, porque Deus está farto de todas as maldades que há sobre o mundo e já declara, né? Ele executa o juízo, né, sobre a face da terra, né? E a água deste se secou, e a água deste rio se secou, do rio Eufrates, que era a Mesopotâmia, para que estuviese preparado o caminho aos reis de Oriente, para que estuviese preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. A maioria dos teólogos ele acha que esta é a invasão do inimigo. Mas quando eu escrevi um livro que se chama, que está ali no site, Caim e Abel, eu disse que quando chegasse o tempo do fim, Deus daria oportunidade para os últimos homens se converterem, para que a última oportunidade dos homens se converterem, né? E ali, depois disso, o que acontece quando já fica esta última oportunidade? E vi sair da boca do dragão, e ali, né, na visão, que se viu sair da boca do dragão. O dragão tem boca? Bom, espiritualmente pode ter, mas da boca dos homens que o dragão domina, e da boca da bestia, e da boca da besta que domina aos homens sobre a face da terra, face da terra, e da boca do falso profeta, e da boca do falso profeta.
Pode ver que toda mentira que há no homem, né, ela é manipulada pelo diabo. Então, o falso profeta, o dragão e a besta são espíritos imundos que atuam e agem no homem da perdição. São seres humanos selecionados por Satanás para este fim. Esses três espíritos imundos, a maneira de ranas, de rãs, né, de sapos, né, pois são espíritos de demônio, mas eles são espíritos de demônio, que fazem sinais, que são os três espíritos que estão aí descritos em Apocalipse capítulo 13, que são no corpo da besta. Hoje em dia eles já só fazem um corpo no homem, na sociedade, entre as nações, porque a meretriz, a grande rameira, a meretriz, a Babilônia, está sentada sobre a besta. Mas o que é a besta? Povos, nações, né? E línguas, e costumes, idiomas, ou seja, o mundo inteiro reunido em um corpo, né? Mas é Satanás que domina eles e a Babilônia. O ser humano que se corrompe está sobre ele, mas depois o grupo dos 10 e a besta consomem Babilônia. Pode ver que a sociedade está caindo na imoralidade. E ela, uma vez caindo até o precipício, até os abismos, Satanás toma o controle da face da terra. E vão a los reyes de la tierra em todo o mundo. Estes seres vão atrás, vão após, estão procurando nos reis, nos homens da perdição, né? Vão atrás deles, de todos estes homens, para reuni-los para a grande batalha, para uma grande batalha de aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O outro dia, explico. Então, deixa eu explicar. É bom explicar para que não tenha confusão. Satanás, através dos tempos, tem reunido muitos homens que são os homens da perdição. Mas no final dos tempos se agrava a situação, porque chega ao final dos tempos. Vem o fim do mundo. Então, estes homens são reunidos enquanto eles são vivos aqui na Terra. Eles são conscientes. Eles perdem a salvação. Muitos deles saíram entre os que eram nossos irmãos, muitos homens que se perverteram, se afastaram da igreja, criaram outras pseudo-religiões, né? Ou foram satanistas, homens consagrados a Satanás, e são homens que hoje em dia estão lutando contra a palavra, contra a igreja do Senhor, estão lutando contra Cristo numa grande batalha, essa grande batalha da Armagedon. A grande batalha da Armagedon é a batalha que se produz na mente, né? Na nossa mente, no nosso ser. Se tivesse uma batalha da Armagedon, onde os heróis seriam o Ocidente contra os maus, não, é uma ridiculez aqueles filmes que fazem sobre a grande batalha do fim dos tempos. Por quê? Porque o Ocidente mesmo está corrompido. Está corrompido. Na Europa, deve ficar 1% de cristãos. Na Sudamérica, onde a igreja é forte, Brasil é muito forte, a igreja, você sabe, no lugar é mais forte, a África também, mas é uma porção pequena de servos de Deus que lutamos contra o maligno, contra o mal. O mal como que luta? Através dessas grandes organizações, ele luta corrompendo a moral do homem, levando o homem, né, à perdição para que ele rejeite a salvação. Estes seres humanos que são recrutados por Satanás são seres humanos que se perdem estando em vida. Então, eles não podem ir para ser julgados ao lugar dos mortos. Eles ficam transformados em demônios. Ele fica com os demônios. São seres humanos, porque aqui a palavra é literal. Ele diz que estes três espíritos imundos saem para recrutar os reis da terra, ou seja, que são homens, né?
para a grande batalha de Armagedon, de grande dia do Senhor, o dia do tempo do Senhor, quando o Senhor vem e derrota Satanás e a toda a sua hoste, né? Derrota ao falso profeta e a besta e joga todos eles no lago de fogo. Querendo dizer assim, que tem homens que morrendo, eles não vão para o lugar dos mortos, para ser julgados após o milênio. Então, temos nós, que somos salvos, que temos o Espírito Santo de Deus, o que temos o Espírito, já estamos salvos para Deus, né? Nós não seremos julgados no milênio, mas tem aqueles que descem ao lugar dos mortos para ser julgados após do milênio. Mas tem outros que perdem a salvação estando aqui na terra e esses se juntam com os demônios. É isso que está falando aqui a palavra literalmente. Sigo lendo, tá bom? Para que vocês possam vir a entender facilmente. A palavra nos diz nesta revelação, a palavra nos fala nesta revelação, que uma vez ocorrido o último éxodo, a última volta dos crentes para reunir-se com a igreja, com o corpo de Cristo, né? Para a reunião universal, Satanás e suas potências caídas, junto a todos os reis da terra, ou seja, os homens que não bajaram ao lugar dos mortos, ou seja, ele vai reunir-se com os homens que não desceram no lugar dos mortos, que foram recrutados estando vivos aqui, né? Já que perderam a salvação estando vivos no mundo, já que eles perderam a salvação estando vivos no mundo. Também terá uma grande agrupação de seres humanos que estarão vivos mesmo, que não terão perdido seus corpos, sua vida humana, que eles se ajuntarão a essa grande batalha, né? Ou seja, o mundo inteiro. Agrupados, todos eles agrupados num grande exército. Em um grande exército se alinharão, formarão filas, junto a los espectros de las tinieblas, junto aos espectros das trevas, que são os demônios. Eles juntarão batalhões para lutar contra Deus. Eles se juntarão para a grande batalha do dia de Deus. Eles se juntarão para a grande batalha do dia de Deus. Em Megido ou Armagedon, que se chama Megido, né? Local Armagedon. Ou seja, tudo é uma batalha na natureza do homem e também no mundo. Mas onde está a batalha mesmo é em você mesmo. Al respecto de esto também nos diz que, a palavra nos diz sobre isto, o que é que nos diz sobre isto? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen notorios. Os pecados de alguns homens se fazem notórios, né? Antes que eles venham a juízo, antes que ellos vengan a juicio. Ahí está todo esto en 1 Timoteo, capítulo 5, 24, 25. Capítulo 5, versículos 24 e 25. Mas para os outros, para outros homens, se les descobrem depois. Ou seja, tem alguns homens que serão julgados estando na terra. É literal aqui. Mesmo, assim mesmo, se fazem manifiestas as buenas obras, e as que não são de outra maneira não podem permanecer ocultas. Né? E você, bom, que se tem uma canetinha aí, já, eu sei que os mais antigos estão mestrado e doutorado já na palavra aí, pô. Né? Assim entendemos que alguns homens, né? Assim entendemos que para alguns homens, perdendo a salvação aqui, estando na terra, não são guardados por Deus, eles não são guardados por Deus, se eles perdem estando vivos aqui na terra. Nem tampouco baixam ao lugar de los muertos, nem também eles não descem ao lugar dos mortos. É por isto que são recrutados pelas potências descritas acima e guardados por eles no mundo espiritual, ou seja, nas trevas, para sua reunião na grande batalha final contra o Senhor, o verbo de Deus, em donde serão derrotados, eles serão todos derrotados, jogados, arrojados ao lago de fogo, Se me confunde o idioma, hermano. Junto
a los vivos que pertenezcan al cuerpo de la bestia el falso profeta. Ou seja, eles serão lançados, estes espíritos que se juntaram aos demônios, junto aos homens que estejam aqui na terra em corpo, vivos ainda. Então, eles ganharam um corpo, todos eles sem corpo serão jogados no lugar do lago de fogo. E aí, em Apocalipse capítulo 19, versículos 20 al 21, que é o que diz? Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Estaban todos reunidos para lutar contra aquele que monta o cavalo branco y contra todo su ejército. Y a la bestia fue aprisionada, fue apresada, y con ella, o falso profeta, que tinha feito diante dela sinais, que havia hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Mire. Ole. Que revelação tremenda. Ou seja, é o falso profeta que, pela mentira dele, faz que os homens sejam marcados com a marca da besta. Ou seja, toda aquela mentira que prospera no homem passa a ser a marca da besta. E aí a besta fica marcada com a marca da besta. Quem que é a besta? O besta, o homem que acreditou na mentira. Tá bom? Me entenderam? E haviam adorado a sua imagem. Então, a los homens que tinham adorado a imagem da besta. Quem que é a imagem da besta? O homem da perdição. O homem é a imagem da besta. O homem da perdição é a imagem da besta. E o falso profeta, ou seja, todo o poder de mentira, colocou nele um sinal que é o 666. Já falamos muito desse 666. Estes dois foram lançados, eles dois foram lançados, arrojados, jogados vivos dentro de um lago de fogo que arde com açúcar. Qual que é o lago de fogo que arde com açúcar? Quando o Senhor venha juntar toda a criação e fará um lago de fogo. Ou seja, é como um poço negro, um poço escuro, um lugar onde todas as estrelas, galáxias, constelações e os milhares e milhares, milhões de estrelas e galáxias estarão todas no mesmo ponto e ali será jogado o falso profeta, a besta, Satanás, todos os homens da perdição. Essa é a segunda morte, tá? E os demais foram mortos por la espada que saía de la boca del que montava el caballo. Aqui está marcando, está mostrando que tem outro grupinho que não são jogados nesse momento no lago de fogo. E os outros foram mortos pela espada, pela palavra que saía da boca daquele que montava o cavalo, que é Cristo. E todas as aves se saciaram das carnes deles. E todas as aves, que são os demônios, né? Potência, virão a comer estes seres humanos. Digamos assim, todos os demais homens que ficarão no tempo de Gog e Magog, né? Pelo milênio, eles ficarão com os demônios na terra. É uma pequena porção de seres humanos, pequena em termos, né? Outros dias até expliquei alguma coisa disto, né? Então, a gente leu essa parte aqui. En la terra, alguns homens perdem a salvação antes de deixar este mundo, né? Que eu falei assim. Alguns homens perdem a salvação antes de deixar este mundo. Isto acontece porque muitos deles rejeitam o sangue do Cordeiro, que primeiro los redimiu. Aquele que primeiro salvou eles, deixando a dulzura da vida otorgada por el Espírito Santo, vuelven al mundo de la perdición operado por el mal. Es así como la palabra lo explica, porque es imposible que los hombres una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron feitos partícipes por el Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo ao Filho de Deus e exponendo-los a vitupério.
a uma nova aprovação naquele teve no Calvário. Deu sua vida, entregou sua vida por nós. Então, eu coloquei Hebreus, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, querendo dizer assim, meus irmãos, que é impossível para o homem se salvar se ele rejeita a salvação. Está aqui, é literal isso aqui, não tem como botar atrás, entendeu? É literal. Tem gente que fala, não, quem tem o Espírito Santo não se perde. Não. Tem muita gente que eu já tenho conhecido que mesmo com o Espírito tem rejeitado a Deus, ficaram longe de Deus e se perderam. Esses são os que foram recrutados por Satanás, tá? Não tem isso aí, não. Eu estou lendo literal.